Nós vamos continuar falando sobre o assunto porque viemos noticiando nas últimas semanas o aumento da tensão no Oriente Médio. Um dos grupos envolvidos nos conflitos é o Hezbollah, uma organização política e militar libanesa que tem um histórico de rivalidade com Israel, que já vem de décadas. Mas afinal, quem é o Hezbollah? Como ele se insere no atual cenário e o que está por trás da escalada dos conflitos? Para entender melhor esse cenário complexo, eu estou aqui com o internacionalista Orián Fancelli. Orián, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Oi, Neila. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Para a gente começar a nossa conversa, Orián, por favor, explica para a gente o que é o Hezbollah e como ele surgiu no contexto do Oriente Médio. Bom, o Hezbollah ele é um grupo paramilitar, mas ele tem uma atuação na política do país também. Muitos países ao redor do mundo classificam o Hezbollah como uma organização terrorista, como é o caso dos Estados Unidos. A União Europeia não classifica o Hezbollah como um todo, como terrorista, apenas o seu braço militar. Então, o Hezbollah ele tem inclusive membros no parlamento libanês, né? Ele atua como se fosse um Estado dentro do Estado, então muitas vezes até fornecendo alguns serviços essenciais para a população que o próprio Estado falido libanês não consegue entregar. Eles surgiram no começo da década de 80 e foram desde então ajudados eles foram financiados, treinados pelo governo iraniano e é uma tentativa do governo iraniano de tentar exportar aquela revolução islâmica que aconteceu por lá no final da década de 70, que é uma forma mais radical do islamismo xiita, né? Então o Hezbollah ele é um desses grupos armados do Irã na região. Desde a fundação do Hezbollah, o grupo tem uma postura abertamente anti-Israel, com ataques, com confrontos que culminaram em grandes guerras, como a de 2006. Quais seriam os fatores históricos, religiosos, fatores políticos que levaram essa inimizade, digamos assim? Bom, um dos principais princípios do Hezbollah é ser contra a existência do Estado de Israel. Então, o fato desse grupo estar tão próximo do território israelense é quase como se Israel tivesse constantemente, eles são muito bem armados, eles têm cerca de 100, 150 mil mísseis, foguetes, é como se Israel tivesse constantemente uma arma apontada para si. Então é uma ameaça constante que já existe há bastante tempo, e essa ameaça, eles já trocaram muitos ataques ao longo dos anos, mas ela ficou mais intensa, principalmente desde 8 de outubro do ano passado. No dia 7 de outubro ocorrem aqueles ataques do Hamas, e aí o Hezbollah, a partir do dia seguinte, eles tentam mostrar solidariedade, então quase que pedindo resistência para o Hamas na faixa de Gaza, começam a fazer ataques diários contra Israel. São ataques que até então estavam contidos numa escala menor, Israel ia, respondia, mas esses ataques eles se tornaram mais constantes ao longo dos últimos meses, também porque Israel, ao entender que esses grupos, tanto quanto o Hamas, o Hezbollah, outros grupos ali menores no Iraque, na Síria, eles não vão deixar com que Israel esteja seguro no longo prazo. Israel também começou a mirar lideranças do Hezbollah. Então foi fazendo operações ao longo dos últimos meses para exterminar essas lideranças, e aí tudo isso se intensificou ao longo das últimas semanas, quando Israel teve como alvo o secretário-geral do Hezbollah, que é o Hassan Nasrallah. Ele que era uma liderança não apenas política, militar, mas também religiosa, e isso intensificou bastante as tensões entre os dois grupos, e aí Israel fez uma incursão por terra no território libanês. Então agora uma situação escalando ali de maneira sem precedentes, muito maior do que foi aquela guerra de 2006, que durou apenas 5 semanas, deixou ali pouco mais de 1.000 mortos dos dois lados. Agora o potencial de dano é muito maior do que foi há 20 anos atrás.
Interessante, Urian, que a gente vem desde outubro do ano passado falando sobre essa escalada dos confrontos, que inclusive estavam ali basicamente na faixa de Gaza. Agora a gente vê isso tomando outras proporções, outros países participando dessa guerra. Não é nem mais um conflito, não sei se a gente pode chamar de guerra, mas é um conflito que já está estabelecido ali na região do Oriente Médio. O que a gente pode esperar da participação de outros países ou somente esses países que estão aí participando? Irã, Israel, Líbano, vão continuar nesse conflito? Então, Neila, dá para a gente falar, analisando para o histórico do que foi a atuação de Israel nas guerras, que algumas coisas explicam essa movimentação. Por que sair da faixa de Gaza, que está no sul, e ir para o norte, no Líbano? Se a gente olha para 1973, quando houve uma guerra, a guerra do Yom Kippur, o que Israel fez naquele contexto? Israel foi invadido tanto no sul, ali perto da fronteira do Egito, quanto também no norte. Naquele momento, Israel, primeiro, combateu a ameaça que vinha do sul e depois abriu uma nova frente no norte, basicamente. Dá para dizer que hoje o que está acontecendo é mais ou menos a mesma coisa, porque é como se o Hamas tivesse sido contido na faixa de Gaza, então o grupo ele está lá ainda, mas podemos dizer que militarmente ele já não tem mais a mesma capacidade que ele tinha em outubro do ano passado, então é quase como se Israel tivesse cumprido com seus objetivos militares em Gaza. E aí é como se agora, ao ir para o norte, para o Líbano, Israel fizesse aquilo que fez lá atrás. Então ele entende que a ameaça vinda do norte, ela continua. É uma guerra que ela ocorre não contra o exército libanês, mas contra o Hezbollah. Então são duas forças separadas e o Hezbollah, por ser como se fosse um grupo paramilitar do Irã, né, o Irã que ajudou a financiar, a treinar o Hezbollah ao longo de várias décadas, ele sente que quando Israel ataca o Hezbollah, está de certa maneira atacando o Irã. Inclusive, quando nesse último ataque que matou o secretário-geral do Hezbollah, uma grande figura, autoridade da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, acabou sendo morta também. Então, essa resposta que foi dada pelo Irã agora, faz 2-3 dias, contra Israel, de cerca de 180 mísseis balísticos, foi uma maneira do Irã também vingar o que o país via como constantes humilhações feitas por Israel. Então, pode ser que haja um envolvimento maior do Irã, só que quem vai meio que decidir se isso vai acontecer ou não a partir de agora é Israel, porque o último ataque que foi sofrido agora foi contra Israel, então é como se a bola estivesse nas mãos de Israel, e dependendo da maneira como Israel respondeu ao Irã, aí a gente vai poder avaliar se essa guerra vai se tornar regional, ou, quer dizer, ainda mais, né, se expandir pela região, já é uma guerra regional, mas podendo envolver inclusive os Estados Unidos. Maravilha, Urian. Obrigada pela explicação aqui para a gente. A gente continua, claro, acompanhando a repercussão desse conflito, dessa elevação, dessa tensão. E, por favor, qualquer novidade e qualquer dúvida, a gente vai contar com você, vai te chamar aqui de novo. Fico à disposição. Obrigada.